Salve guys, Zero aqui, e hoje eu vim comentar sobre a pior dor que eu vejo as empresas parceiras das minhas empresas sentirem nesses últimos tempos, que é inovação. Se em algum momento da sua carreira ou da sua empresa você já esbarrou na dor de o que é inovação, como realizar inovação, como saber se eu estou inovando, esse vídeo é para você. Nele eu vou comentar sobre conceito de inovação, sobre o 6D, que foi criado por Peter Diamandis, eu não sei se é a forma correta de se pronunciar o nome dele, que basicamente são 6Ds para falar o processo de digitalização e inovação, e também vou falar sobre um pouco o que é uma proposta de valor. Vou contar essa história para vocês utilizando o maior dos casos de sucesso, o Netflix. Bom, talvez não seja o maior no quesito de número, né, mas é um dos mais emblemáticos. Vamos começar falando aqui um pouco sobre o que é uma proposta de valor. Ela é basicamente a promessa que você vai fazer para o seu cliente, para o seu consumidor. Você tem que se atentar muito na sua proposta de valor e entender que não é o que você fala, é o que o seu cliente entende. Entender que a percepção do seu cliente é mais importante do que a sua tentativa de comunicação é um passo importante para você poder entender e executar uma boa proposta de valor. Então, no resumo, é isso, uma proposta de valor. Promessa que você faz e, mais importante, o que o seu cliente entende dela. O segundo ponto que eu vou falar é sobre o 6D. Digitalização, decepção, disrupção, desmonetização, desmaterialização, democratização. E por que é importante esse framework? Ele é uma ferramenta para se entender os 6 principais pontos que a maioria das empresas que passaram por uma inovação violenta tiveram. Então, para começar contando essa história, eu vou falar sobre a Netflix. E vou comentar também sobre como ela se desenvolveu, como os competidores lidaram com ela, como o mercado entendeu ela naquele momento. Então, no começo dessa história, a Blockbuster era a principal empresa no consumo de filmes, principalmente dos Estados Unidos naquela época. Meados de 1997, aonde a Netflix estava nascendo. Foi em 97? Achei que a Netflix era tipo 2010. É porque a Netflix ela começou com uma empresa mais focada lá nos Estados Unidos na entrega de CDs. Ela não nasceu já no digital, ela nasceu entregando CD via correio. Caraca! Sim. Lá em meados de 1997, a Netflix nasce e tem como seu principal competidor dentro dos Estados Unidos a Blockbuster, que basicamente tinha um modelo muito punitivo para as pessoas que eram as suas consumidoras. Então eu tinha que pegar meu carro, chegar até um Blockbuster, escolher meu filme. Tudo bem que a Blockbuster tinha um processo de cultura bem interessante, né? Do atendente ser uma pessoa que manja muito de cinema e poder te fazer as recomendações dos filmes, você poder comprar sua Coca-Cola, pipoca, salgadinhos. Então eles tentavam criar toda uma cultura ali por volta, uma experiência bem bacana, mas quando você, por algum imprevisto, não conseguir entregar o vídeo não, né? A fita cassete ou depois, posteriormente, o CD, o que acabava acontecendo é que você era punido com multa. E muitas vezes, realmente podia ser uma displicência sua, mas nem sempre. Então esse modelo punitivo fez que os fundadores da Netflix sentissem essa inconveniência e começassem a pensar em formas de resolver esse problema. Tudo isso soma negativamente na experiência, em como a pessoa vê o valor. E por isso é importante a gente entender sobre proposta de valor, porque a experiência, a proposta de valor da Blockbuster, a entrega que ela fazia e a experiência gerada disso era uma. Poderia ser positiva na época? Sim. Mas vamos começar a conversar aqui sobre como a Netflix conseguiu mudar isso. Então, quando a Netflix começou, os fundadores começaram a pensar, veio também a tecnologia do CD, que possibilitou uma coisa que antes era inviável, que iria proibir a Netflix de começar, que é fita VHS. A fita VHS é uma tecnologia analógica. Quando ela passou para o digital pelo CD, ela deixou de ser um espectro magnético e começou a ser zeros e uns dentro de um CD. A possibilidade da entrega desses CDs via correio se tornou uma realidade. O
o sistema VHS, a fita VHS, ela quebrava facilmente pelo processo de entregas. Já o CD não. Então esse primeiro passo de tecnologia foi o que possibilitou a ideia da Netflix nascer. E assim eles começaram a entregar via correio os filmes para as pessoas. E aí começa a digitalização do consumo de filmes e posteriormente de séries. E com isso a Netflix teve um crescimento, começou a faturar, começou a mudar. Vamos começar a perceber aqui, não é sobre muita tecnologia, é sobre a proposta de valor. Então, já nesse começo, as pessoas começaram a consumir de uma forma diferente. Agora você pedia o filme, ele chegava na porta da sua casa, então a dinâmica do consumo mudou. A partir do momento que a proposta de valor muda, muda-se a expectativa, muda-se a entrega e muda-se a experiência. E por enquanto ainda está fechado dentro de uma só empresa. O mercado continua funcionando mais parecido com a Blockbuster do que parecido com a Netflix. E aí vem o segundo passo. Depois da digitalização, a decepção. Acontece porque quando a gente vê aquela curva exponencial, no começo, a impressão dá que ela é pequena. Apesar dela ir se dobrando, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4. Isso normalmente, para muitas pessoas, tem pouco valor. Para o mercado, tem pouco valor. Mas a curva exponencial começa assim. Então a decepção vem grande. Apesar do Netflix ter crescido bastante, quando foi proposto para a Blockbuster a compra do Netflix, foi negada. Por quê? Porque ainda era uma coisa muito pequena, o começo. É fácil se decepcionar com o começo de uma tecnologia inovadora. Mas com toda certeza os donos da Blockbuster se decepcionaram ainda mais de não ter comprado. E no terceiro passo, a gente tem a disrupção. Nesse momento, quando a tecnologia ela chega num ápice e aquela proposta de valor que antes valia apenas para uma empresa começa a valer para todas. E por que isso acontece? Porque aquele mercado, o público-alvo, alterou a sua forma de consumo. Ele não quer mais pegar o carro e consumir. Ele quer consumir de casa, apenas pelo seu telefone. E essa alteração, por que eu escolhi o exemplo da Netflix? Porque ele é o mais rico nesse sentido, porque além dele mostrar o que é um processo de inovação, como ele quebra, como ele troca a proposta de valor do mercado, troca as expectativas, troca os resultados, troca como todas as marcas operam, ele também faz uma coisa muito bacana. Esse exemplo, ele mostra a diferença entre tecnologia e inovação. Por exemplo, se eu te falasse que nesse momento da disrupção foram criadas duas tecnologias. Uma tecnologia que era capaz de você conseguir ver qualquer tipo de vídeo da sua casa sem precisar baixar, você podia ver online com um download dinâmico da sua casa. A qualidade talvez não fosse a melhor. Na época, pela infraestrutura, a qualidade era realmente um pouco duvidosa, mas você poderia ver o seu vídeo a qualquer lugar do mundo. E uma outra tecnologia conseguiria trazer para você vídeos em altíssima definição, com a capacidade de armazenamento 25 superior e que realmente poderia te dar uma experiência diferenciada ao assistir os seus filmes. Essas foram as duas tecnologias que estavam em alta naquela época. O famoso streaming de vídeo, que foi uma das bases do Netflix, e também, ao mesmo tempo, o CD Blu-ray. As duas são tecnologias, mas apenas uma é uma grande inovação. Por quê? O CD Blu-ray, ele realmente é uma tecnologia que revolucionou, inclusive foi muito bom para jogo físico, que depois também tá começando, né? Já está morrendo há muito tempo, mas o CD Blu-ray, ele trouxe a capacidade de um vídeo de poder ter, acho que não lembro a quantidade de gigas, mas saiu de megabytes para gigas. Então deu uma experiência muito melhor de filme, você pode colocar uma resolução maior, um áudio de maior qualidade no filme para tocar. O Blu-ray ele conseguiu dar um respiro pro físico, porém ele não mudava a forma de consumo. E como ele não alterava a forma de consumo, a Blockbuster acabou morrendo. A última Blockbuster do planeta tá literalmente nas minhas costas. Depois desse momento, onde essa verdade começa a se tornar para todas as outras empresas dentro daquele mercado, vem o momento da desmonetização. O que é a desmonetização? Quando essa tecnologia ela acaba de vencer o cabo de guerra e troca a proposta de valor, ela começa a ser alvo de um investimento muito grande. Investimento de tecnologia, infraestrutura, tanto tecnologia física quanto por software. E aí a gente começa a entrar na era da baratização. Basicamente seria a queda do preço. Você começa a investir tanto dinheiro na criação de tecnologia e na criação de infraestrutura para aquele ponto específico que ele começa a ser mais barato para a sua execução. Então a Netflix investiu pesado em softwares que até hoje são referência em streaming. E investiu em infraestrutura de servidores
para que se tornasse mais barato deixar vídeos de maior qualidade perto do maior número possível de pessoas. E não sei se você está percebendo isso, mas agora, apenas um pequeno disclaimer. Se você pega o processo de inteligência artificial hoje, eles estão exatamente nesse momento. Então você vê eles adoidadamente investindo em data centers, porque eles acreditam que a grande ruptura do processo de consumo de informações já mudou. Então, as pesquisas já caíram, a gente vê Stack Overflow perdendo a sua utilização, o Google tendo que se adaptar, colocando AI dentro da própria pesquisa. Eles já viram que como as pessoas consomem informação mudou. E agora eles já estão começando a investir pesado na desmonetização do custo da ferramenta para que eles possam vir para o próximo passo, que é a desmaterialização. O que é a desmaterialização? É a morte do físico. A gente não sabe ainda se a gente, por exemplo, a gente fala de desmaterialização, né? Porque esse processo ele foi muito visto entre a gente passando do físico para o digital. Mas agora que a gente está indo do digital para o digital, talvez esse nome desmaterialização ele possa significar não só a perca do físico, mas realmente da extinção do antigo padrão de consumo de valor. Que nem, por exemplo, esse momento foi o momento onde a Blockbuster morreu, e é o momento que aquela empresa que quebrou a proposta de valor, onde ela tem mais poder, onde ela brilha mais. Porque nesse momento a gente tem o protagonismo, é só ela tá nadando naquele oceano azul. Ela acabou de descobrir um novo mercado que mata um monte de outros mercados e só ela tem a tecnologia. Então nesse momento ela é única, ela é maravilhosa, ela é Deus na Terra. Que nem quando a gente vê o Netflix no começo, ele não tinha competição alguma. Ele estava nadando no oceano azul e entrando na casa de todas as pessoas que ele conseguia. Mas todo reinado tem um fim, e depois da desmaterialização da antiga proposta de valor, a gente tem a democratização, que é quando a tecnologia para de ser o ponto diferencial, porque agora todas as outras empresas tiveram acesso a essa tecnologia e a gente tem uma competição extremamente sangrenta, que nem é hoje. A Netflix querendo comprar um monte de empresa de streaming parecida para continuar tendo esse grande poder, grande influência, e outras empresas investindo milhões e milhões e milhões e milhões em software, em tecnologia para conseguir competir com ela e não ter a sua morte também decretada. Então, o Netflix hoje tenta entrar dentro de outros mercados, e a gente vê o Disney, até a própria Globo daqui dentro do Brasil, lutando para continuar a manter o seu espaço, a sua mídia e o seu valor condizente com a nova proposta de valor que aquele mercado específico deseja. Esse daqui foi no quesito de consumo de filmes, depois de séries, vídeos, conteúdo, né? Essa foi a mudança desse mercado em relação a uma tecnologia específica. E esse processo ele, de novo, ele é um framework. Então, ele pode ser que ele não seja tão limpo e claro que nem esses 6 passos específicos. Porque, por exemplo, como esses 6 passos ele já está um pouco claro como é o formato da inovação no mercado, ele entende muito mais esse processo por conta da gente já ter passado por esse processo de inovação várias vezes. O caso da AI, ele acaba sendo muito mais claro e telegrafado. Então, a gente vê que o ChatGPT ele conseguiu romper ali a barreira da disrupção, e rapidamente empresas multibilionárias já entraram pesado no mercado para não deixar ela nadar sozinha. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo aí a desmonetização acontecendo, pelo fato desse entendimento de mercado, as outras empresas elas já aceleraram o investimento para entrar logo na desmaterialização e também na democratização, o quanto antes, para não deixar ninguém nesse oceano azul e já começar a briga desde cedo. Agora que eu expliquei para vocês como o 6D funciona, o que é a proposta de valor, por que ela é importante para entender o 6D adequadamente, qual que é a moral da história? Não é apenas ter o acesso à tecnologia, não é apenas ter uma tecnologia nova, não é apenas aumentar 20 vezes a capacidade de alguma coisa sua, é sobre inovar a proposta de valor de um mercado através da utilização de uma tecnologia. Essa é a importância de se entender esses 2 valores para a inovação. A tecnologia, ela é apenas um meio. A inovação é a mudança do comportamento. E a partir do momento que a gente entende isso, o processo da Uber, do iFood, do Airbnb, do Spotify, ele se torna simples. Você entende, olha, os passos, as tecnologias, tudo isso começa a fazer sentido. E agora vem como aplicar isso.
Então, o primeiro ponto é você identificar o mercado que você trabalha. Se você trabalha com imobiliária, se você trabalha com finanças, se você trabalha com tecnologia, marketing, entender esses pontos, entender o seu mercado, vai te dar uma lista de tecnologias que são utilizadas dentro dele. Então, por exemplo, se você vai dentro do mercado de uma imobiliária, você vai ter tecnologias como CRM, envio de mensagem automática, utilização de inteligência artificial para geração de copy. Você vai começar a ver as tecnologias que estão permeando o seu mercado. E aí você vai ter essa lista de tecnologia e aí você começa a falar, tá, algumas dessas tecnologias têm o potencial de ser inovadora? E aí você começa a listar. Bom, essa tecnologia, ela é muito impactante nesse mercado. Vamos ver como que ela está? E aí você olha, você tem o framework do 6D e você vê aonde que está aquela tecnologia especificamente no mercado. No resumo, é só isso. Aprenda a pesquisar, aprenda a se comunicar com as tecnologias que estão cada vez mais rápido. Infelizmente, a vida vai ser assim daqui para frente. E eu vi esses dias numa palestra que eu fui uma frase que eu achei muito legal e que eu vou usar bastante na minha vida. Você acha que o mundo está rápido? Hoje é o dia mais lento do resto da sua vida. Então aproveita. Ou você aprende a acelerar, muda a sua proposta de valor, ou muda o que você faz. Beleza, gente? Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Foi um prazer poder conversar com você, passar um pouco do conhecimento dos meus estudos. Se você gostou, considere aí se inscrever, deixar um like aí, um comentário sobre que parte você gostou, como que eu posso melhorar meu vídeo. Eu já mudei aqui o nosso cenário para poder atender vocês um pouquinho melhor. E é isso. Se vocês quiserem algum tema, é só me falar. E tamo junto. Zé out.